a gente olha pra pessoa e não sabe o que tem por trás dela. Então é por isso que eu vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Quando eu nasci, a minha mãe teve pressão alta no parto. Isso e alguns outros fatores ocasionaram insuficiência renal crônica. E com isso ela teve que começar a fazer hemodiálise. Aí foi que meu pai teve que parar de trabalhar para cuidar de mim enquanto minha mãe estava no hospital. Fui crescendo e com o tempo eu perdi minha avó. A minha avó, mãe do meu pai. Fui crescendo mais, o tempo foi passando, eu perdi o meu avô. Meu avô, o pai da minha mãe. Passaram-se 2 anos, eu perdi a minha avó, a mãe da minha mãe. Depois disso, só restaram eu, meu pai, a minha mãe e o meu avô paterno. A gente morava numa casa, só nós 3, e o meu avô morava num apartamento sozinho. Com o tempo, ele teve um AVC. Com isso, as pernas dele se paralisaram, então ele teve que morar com a gente. A gente cuidando dele. Passaram-se mais de 2 anos, na verdade. E a minha mãe, minha mãe e meu pai fomos viajar, comemorar meu aniversário, que é no dia 21 de abril. Como o dia 21 de abril é feriado de Tiradentes, a gente foi aproveitar o feriado em outra cidade. Chegando lá, a gente aproveitou o dia todos juntos e felizes. Quando estávamos voltando para casa, no dia 21, no caso, no dia 22, meia-noite e meia, a minha mãe no carro falou que estava passando mal. Falou pro meu pai, amor, eu tô passando mal, para o carro. E nisso meu pai levou ela pro hospital. Quando a gente chegou lá, ela entrou e eu e meu pai se ajoelhamos e começamos a orar no carro, pedindo para Deus salvar a minha mãe. Mas como Deus tem um propósito na vida, a gente não entende o motivo dele. Nisso, o médico me chamou, falando que ele precisava conversar comigo. Ele olhou pra mim e falou, a sua mãe faleceu. Nisso, ele me chamou e me levou pro um quarto, um corredor todo branco, um quarto, e minha mãe estava deitada numa maca. Ele pegou, puxou aquele pano que cobria e era minha mãe que estava deitada lá. Minha mãe tinha morrido. Eu tinha 13 anos. O que uma menina de 13 anos, totalmente dependente da mãe, ia fazer se vendo sem chão? Foi aí que eu percebi que eu não podia desmoronar. Porque se eu desmoronasse, meu pai ia desmoronar também. E eu tive que permanecer forte. O tempo foi passando. Começou a morar só eu, meu pai e meu avô, nós cuidamos dele. Ele faleceu, o meu avô faleceu. Também não podia demonstrar que eu tinha me abalado e que eu tinha desmoronado, porque se eu desmoronasse ia acontecer, meu pai ia desmoronar também. Então eu tinha que me manter forte para meu pai se manter forte. Foi aí que eu fui me auto-fortalecendo. Como tudo na vida, Deus tem um propósito e Ele não deixa a gente totalmente desamparado. Ele foi suprindo os vazios a cada dia. Comecei a ir para a igreja e lá eu encontrei uma menina chamada Amanda. Viramos melhores amigas e começamos a conversar. Ela ia para minha casa, eu ia para casa dela e a nossa vida era tipo melhores amigas. Certo dia, a gente conversando, ela me perguntou, e a sua mãe? Eu nunca vejo ela. Eu sempre vejo seu pai, mas eu nunca vejo sua mãe. Eu falei, minha mãe faleceu. E eu também fiz a mesma pergunta, por que eu nunca vejo seu pai? Eu sempre vejo sua mãe. Daí ela falou, meu pai faleceu. Foi aí que a gente se olhou com aquele olhar tipo Operação Cupido, assim. E cada uma pensou assim, vamos juntar os dois? Foi aí que começou a parte boa da história. A gente ia pra igreja e ficava se enrolando na frente da igreja justamente pro meu pai e pra mãe dela irem conversando no carro. E quando ela me chamava pra jantar na casa dela, eu fazia questão de levar meu pai junto pra eles ir conversando. E foi aí que a gente foi juntando. Hoje fazem 3 anos que a gente mora junto, ou seja, eu que me encontrava sem nada, sem uma família, só eu e meu pai, agora Deus colocou uma família praticamente perfeita pra mim. Então acho que a única coisa que eu tenho que falar é que quando Deus tira alguma coisa, Ele com certeza vai colocar outra pra suprir a necessidade.